Bem-vindos ao terceiro episódio do Glossário do Desperta News, Ufologia. No nosso primeiro episódio, falamos sobre fenômenos anômalos, que são a base para o estudo da ufologia. Hoje, vamos nos aprofundar em uma mudança importante nos termos que usamos para descrever esses fenômenos. Antes, usávamos os termos OVNIs para se referir a objetos voadores não identificados e OSNIs para objetos submarinos não identificados. Mas agora o termo mais utilizado é o UAP, que em inglês significa Unidentified Aerial Phenomena, ou seja, fenômenos anômalos não identificados. Em português, o termo equivalente é FUNNY, mas para facilitar a comunicação, vamos continuar usando o UAP ao longo deste episódio. Agora você pode estar se perguntando, por que Aerial Phenomena se também estamos falando de fenômenos submarinos e espaciais? Bom, o termo original foi criado para descrever fenômenos aéreos, mas com o tempo, ele se expandiu para incluir objetos que podem transitar entre diferentes meios, como o ar e água, sem dificuldades. Esses objetos, chamados de transmídia, são uma característica dos UAPs, relatados em diversas situações onde eles entram e saem da água sem perder velocidade ou controle. Agora que estamos com a terminologia atualizada, vamos entender o que isso significa e por que essa mudança foi importante. Os OVNIs, ou objetos voadores não identificados, referem-se a qualquer coisa que aparece no céu e que não pode ser identificada de imediato. Já os OS, ou objetos submarinos não identificados, são fenômenos observados embaixo de água ou na superfície do mar. No entanto, com o termo UAP, estamos falando de fenômenos que não se limitam ao espaço aéreo. UAPs podem ser fenômenos aéreos, espaciais e até submarinos, ou seja, uma categoria mais abrangente. Por que mudamos de OVNIs para UAPs? Existem três principais razões, em ordem cronológica. Primeiro, nos anos 50 e 60, o projeto Blue Book foi um dos maiores esforços do governo dos Estados Unidos para investigar relatos de OVNIs. O projeto começou com a intenção de estudar esses fenômenos e determinar se representavam uma ameaça à segurança nacional. No entanto, em 53, a CIA convocou o painel Robertson, que concluiu que, apesar de os OVNIs não representarem uma ameaça direta, o interesse crescente do público poderia sobrecarregar as redes de comunicação militar. Com base nisso, a diretriz Robertson recomendou ridicularizar as testemunhas para desencorajar relatos, o que resultou em explicações simplistas como gases de pântano, fogo-fato, raios-bola e o planeta Vênus. Essas desculpas são usadas até hoje para desacreditar avistamentos. O estigma foi tão forte que até os próprios militares começaram a ter medo de relatar avistamentos, temendo perder benefícios ou serem tratados como pacientes psiquiátricos. Depois, nos anos 90, o Ministério da Defesa do Reino Unido adotou o termo UAP para evitar esse estigma, ampliando o foco para incluir fenômenos espaciais e submarinos. Essa mudança foi essencial para levar os relatos mais a sério e permitir investigações mais amplas. Finalmente, em 2017, o termo UAP ganhou força quando o governo dos Estados Unidos divulgou 3 vídeos gravados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos. Esses vídeos, conhecidos como Tic Tac, Gimbal e Go Fast, mostram objetos realizando manobras impossíveis para qualquer tecnologia conhecida. O governo dos Estados Unidos já descartou a possibilidade de que esses objetos sejam tecnologias avançadas de países estrangeiros, como Rússia ou China. UAPs são reais e estão sendo levados muito a sério por governos ao redor do mundo. Aliás, você deve se lembrar que no nosso segundo episódio sobre NHI, ou Inteligência Não Humana, mencionamos que o termo foi citado 30 vezes durante discussões no Senado dos Estados Unidos. Agora, na Schumer Amendment, que propõe a desclassificação de documentos relacionados a UAPs, o termo UAP foi mencionado nada menos que 115 vezes. Isso mostra a seriedade com que o tema está sendo tratado atualmente. Outro ponto interessante é como o termo UAP tem sido amplamente discutido no Senado dos Estados Unidos e pela mídia. Um dos maiores responsáveis por promover a transparência foi John Greenwald Jr., do site The Black Vault, que usou o termo UAP em seus pedidos de documentos através da Lei de Liberdade de Informação, que permite a solicitação de documentos ao governo. Agora, o termo está no centro das discussões sobre a Schumer Amendment, uma emenda proposta em 2023 e 2024 ao Orçamento de Defesa dos Estados Unidos para 2025, com o objetivo de desclassificar documentos relacionados ao UAPs e criar um sistema de revisão e divulgação pública desses arquivos. A emenda exige que todos os documentos relacionados aos UAPs sejam centralizados e liberados ao público, a menos que haja uma justificativa para mantê-los confidenciais. Ela foi modelada a partir da Lei de Registros do Assassinato de JFK e inclui a criação de um Conselho de Revisão Presidencial. Isso terá impacto direto no orçamento de defesa dos Estados Unidos. Os denunciantes mais recentes, como David Grush, que depois sob juramento no Congresso dos Estados Unidos,
afirmaram categoricamente que esses fenômenos não se tratam de tecnologia humana ou estrangeira. Grush, junto com os outros denunciantes, Ryan Graves e David Fravor, destacou que, sob juramento, qualquer mentira pode levá-los a consequências sérias, como prisão. Isso reforça a seriedade das alegações, pois mentir sob juramento é crime grave. Outros denunciantes, como Bob Lazar e Philip Corso, também mencionaram fatos semelhantes, mas sem o peso de um depoimento formal sob juramento. Para recapitular, hoje aprendemos sobre a mudança de terminologia de OVNIs e OSNIs para UAPs, fenômenos anômalos não identificados. Essa mudança aconteceu por vários motivos, como a ridicularização de testemunhas no passado e a necessidade de uma investigação mais séria e ampla. Também falamos sobre os avistamentos recentes e como os governos estão tratando esses fenômenos com mais seriedade do que nunca. Se você tem sugestões de termos ou tópicos para os próximos episódios do Glossário, manda pra gente. E fizemos uma playlist no Spotify com todos os episódios do Glossário. O link está na descrição. Lembre-se de que o Desperta News Ufologia traz notícias fresquinhas de segunda a sexta, sempre às 6 da manhã. Não deixe de acompanhar e começar o seu dia bem informado. Até a próxima!